Olá, queridos desse canal. Nós somos Marques Coppler, um curso de música aqui em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Eu sou a professora Isabel Marques, pianista e professora de teoria e leitura musical. Bom, nós temos falado ultimamente sobre esse concurso que abriu vaga para sargento músico. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro abriu 130 vagas para sargento músico. E eu fiz um vídeo falando sobre esse edital com as principais informações. Então, se você ainda não viu, dê uma olhadinha lá e veja se você se interessa, se enquadra dentro daquelas vagas. São 130 vagas distribuídas em várias especialidades, vários instrumentos, tá? E nós estamos aqui oferecendo vídeos e também um curso preparatório de 60 horas, dividido em módulos para a prova escrita. Então, eu quero deixar bem claro aqui que o nosso curso, o curso que será em breve disponibilizado para vocês, ele está dividido em módulos e trata-se de um curso preparatório para a prova escrita de teoria musical e história da música. Então, você também precisa se preparar para a prova prática do seu instrumento, tá bom? O nosso foco aqui vai ser a prova escrita de teoria musical. Até abril, se Deus quiser, nós vamos estar colocando vídeos com os principais assuntos que fazem parte do conteúdo dessa prova, tá? Além de oferecermos esse curso preparatório. Então, se você tem interesse no curso que ainda será, tá, eventualmente disponibilizado para vocês, já entre no grupo de WhatsApp. Nós temos um link na descrição do vídeo, onde você, se clicar, já vai cair no nosso grupo lá de WhatsApp. Temos vários interessados no nosso curso, tá bom? O curso vai ser vendido a um preço super acessível e você vai ter aí esses 3 meses para se preparar. Então fica ligado, porque nós faremos o lançamento desse curso o mais breve possível. E vocês que estão lá no grupo, que vierem pelo grupo, terão um desconto especial. Mas vamos lá, enquanto o nosso curso ainda não está sendo disponibilizado, aproveite os conteúdos que nós temos deixado aqui no nosso canal. Eu já quero pedir a você que, se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, isso é importante, tá, para o nosso canal. Deixe o seu like como forma de gratidão. Se inscreva se ainda não for inscrito e ative o sininho para receber as notificações, para que você seja avisado quando tiver um vídeo novo. E caso você se interesse pelo nosso curso, clica aí no link, você será direcionado ao nosso grupo de WhatsApp. Ainda não é grupo de alunos, é grupo de interessados, tá? Mas futuramente nós teremos um grupo de alunos, onde estaremos tirando todas as dúvidas em relação às nossas aulas, em relação ao nosso curso. Bom, vamos ao assunto de hoje. O assunto de hoje é intervalos. Por que intervalos? Porque um dos conteúdos, tá, que estará presente na prova dos bombeiros é esse assunto de intervalo. Intervalos, conceito e classificação. Nós vamos falar disso. Eu tenho um vídeo anterior que fala sobre intervalos, mas é aula básica, é uma aula para iniciante, é uma aula que eu dou super simples sobre intervalo para quem começou do zero, não sabe nada sobre classificação de intervalos, tá? A aula de hoje é uma aula mais resumão, isso mesmo, é um resumo que eu vou fazer se você já estudou intervalo, tá? E aí você quer revisar, quer relembrar, tirar suas dúvidas, tá bom? Se ficou faltando de repente alguma coisa aí para fechar, essa é a aula de hoje, uma aula mais resumida. Se você quiser o nosso curso, nós vamos ter lá a divisão em módulos e eu ensino intervalos de uma forma bem prática, objetiva, bem didática, sem muita enrolação, tá? Sem muita falação, sem muita definição, para você entender realmente do zero a classificação de intervalos, tá? Mas aqui, esse vídeo é um resumão mesmo, tá? Para você ter uma aula mais completa, mais objetiva, para que realmente você venha aprender para a prova sobre o assunto intervalos, você vai ter que comprar o curso, porque aqui os vídeos serão sempre mais
um resumão mesmo. Bom, intervalos, conceito e classificação. Nós falamos aí na última aula que intervalo é a diferença de altura entre duas notas, entre dois sons, tá? Existe uma distância entre um som a outro que você pode medir aí e classificar. Então, na verdade, intervalo é isso, a diferença de altura entre duas notas ou entre dois sons. Bom, classificação de intervalos é dizer o que é o intervalo, é classificá-lo. Só que para nós classificarmos, eu quero montar aqui uma Então, classificação, nós vamos falar em quantidade e vamos falar sobre qualidade do intervalo, tá? Nós podemos fazer duas classificações, quantitativa e qualitativa, sobre a quantidade de tons e semitons, os números mesmo, as distâncias, quantidade do intervalo, e sobre a qualidade, tá? Hoje, agora, nós vamos falar sobre qualidade, classificação qualitativa. Em relação à qualidade, esses intervalos eles podem ser superiores ou inferiores, também chamados de ascendentes ou descendentes. Também sobre qualidade podemos falar se eles são simples ou se eles são compostos. Sobre qualidade também podemos classificá-los como melódicos ou harmônicos. Então aqui é a qualidade do intervalo. Vamos falar um pouco sobre cada um deles. Vamos para a pauta, eu vou colocar as notas Sol e Lá. Vamos classificar esses intervalos. Superiores ou inferiores, primeira característica dele. Os intervalos superiores são aqueles em que a primeira nota é mais grave do que a segunda. É o caso aqui, nós temos o Sol na segunda linha e temos a nota Lá no segundo espaço. Então, esse intervalo aqui é um intervalo superior, porque ele vai do grave para o agudo. A primeira nota, o Sol, é mais grave do que a segunda nota Lá, ela é mais aguda, tá? Se fosse o contrário, se nós tivéssemos Lá, Sol, esse intervalo seria inferior, porque Lá, a primeira nota, seria mais aguda. Seria do agudo para o grave, tá? Então, seria inferior. Portanto, nós podemos classificar em superior ou inferior, ascendente ou descendente. Vou fazer aqui alguns exemplos para a gente classificar. Dó, Sol, primeiro Dó, Sol,
superior. Dó, ré, inferior, o descendente. Si, lá, que notas suplementares, inferior, ou descendente, porque está descendo. E si, dó aqui, superior, ou ascendente, porque está subindo. Então, superior, primeira nota mais grave que a segunda, e inferior, primeira nota mais aguda que a segunda. Muito tranquilo esse tipo de classificação aqui. Vamos para a segunda classificação, simples ou compostos. Intervalos simples são aqueles que não ultrapassam o limite de uma oitava. Então, de forma bem prática, eu tenho dó, mi, tenho dó, sol, tenho dó, si. Todos esses que estão enquadrados dentro de uma oitava são intervalos simples. Eles estão dentro de uma oitava, tá? Qualquer que seja, poderia ser dó, ré aqui na região aguda, mi, ré. Se eles estão dentro da oitava, ok, eles são simples. Vamos para os compostos. Composto é o oposto disso. Os compostos, eles ultrapassam o limite de uma oitava. Então, eu tenho dó, ré. Olha lá, é uma nona. Lembra que nós aprendemos a contar os intervalos de dó, desse dó mais grave, que é o dó 3, ao ré da quarta linha, que é o ré 4, nós ultrapassamos uma oitava, porque a oitava está aqui, o dó. Então, nós ultrapassamos, é um intervalo de nona. Então, nós chamamos que é uma nona ou uma segunda composta. Segunda composta, por quê? Porque a segunda seria aqui, a segunda sendo intervalo simples, primeiro e segundo. Aqui teríamos uma segunda. Nesse ré, na mesma região aqui desse dó. Como nós fomos de dó até o outro ré e ultrapassou uma oitava, nós chamamos de nona. Se você contar no dedo, a parte do dó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, você vai ter uma nona de distância, uma nona, ou uma segunda composta. Muito simples, né? Então, outro tipo de classificação. Sintetizando aqui, eu vou ter dó, ré, vou colocar aqui. Se fosse esse dó, ré aqui, esse dó, ré, é um intervalo simples. Esse dó, ré aqui também é um intervalo simples, porque estão dentro de uma oitava. Se fosse o caso de ser esse dó, ré aqui, dessa quarta linha, já seria um intervalo composto. Então, aqui trata-se de um intervalo de segunda. Aqui também um intervalo de segunda. Aqui um intervalo de segunda também, mas é uma segunda composta. Ou uma nona, tá? Bem simples isso. Vamos classificar, aproveitando aqui, já que é dó, ré, vamos dizer que eles, além de serem simples, aqui também são superior, porque a nota mais grave vem primeiro e logo seguinte a outra nota.
nota mais aguda. Então, superior, aqui também superior, e esse também acaba sendo superior ou ascendente. Terceira classificação, melódico ou harmônico, tá? Os intervalos também podem ser melódicos ou harmônicos. Vamos lá. Se eu tiver um dó, um mi, uma nota após a outra, cada uma no seu tempo, é um intervalo melódico. Nós não dizemos que a melodia são sons sucessivos. Então, o intervalo melódico são notas sucessivas, uma após a outra. Agora, se nós tivéssemos um dó, mi, uma em cima da outra assim juntinho, tá? Elas seriam tocadas ao mesmo tempo. Então, são notas que nós chamamos de simultâneas. São notas executadas juntas, no mesmo tempo. Aqui é um intervalo harmônico. Então, toda vez que você observar na partitura notas juntas, uma em cima da outra, que elas sendo executadas ali naquele mesmo tempo, são notas harmônicas, ou o intervalo é harmônico, tá? Muito simples esse tipo de classificação, né? Então, eu vou fazer aqui um esquema que nós vamos classificar um tipo de intervalo, né, ele dessas três formas: classificar em superior e inferior, ou ascendente e descendente. Vamos classificar ele sendo simples ou composto, e vamos classificar em melódico ou harmônico. Vamos lá. Bom, classificando Fá, Lá, nós temos uma segunda, né? Oh, perdão, nós temos uma terça. Deixa eu apagar aqui. Nós temos uma terça. Fá, Sol, Lá, né? Terça. Agora nós vamos dizer se é superior ou inferior. O Fá é mais grave, tá indo do grave pro agudo, então é superior ou ascendente. Ele é um intervalo simples, porque ele está dentro de uma oitava, e ele é um intervalo melódico, porque as notas estão sendo sucessivas uma após a outra. Primeiro Fá, depois o Lá. Esse segundo caso, nós temos Dó, Mi. Dó, Mi, uma terça também. É um intervalo simples? Sim, é um intervalo simples porque as notas estão dentro de uma oitava. E é um intervalo harmônico, porque as notas estão sendo aqui, olha, executadas ao mesmo tempo. Olha esse tipo aqui. Mi, Fá.
Mi, Fá é uma segunda. Ele é superior, porque o Mi, a primeira nota está indo do mais grave para o agudo, a primeira nota é mais grave. Ele é simples, porque ele está dentro de uma oitava, e ele é harmônico, porque elas estão juntas, sendo executadas juntas. Eu esqueci de dizer que esse também é superior. Esse Dó aqui, ele é mais grave. Deixa eu colocar aqui um exemplo de composto. Vou colocar Sol e essa nota lá na região aguda. Olha isso. Vou colocar esse Sol e esse Lá também aqui. Vamos lá, esse Sol Lá, ele é um intervalo superior ou ascendente, porque ele está indo do grave para o agudo. Ele é um intervalo composto, porque ele ultrapassa uma oitava. A oitava seria nesse Sol aqui, mas como foi o Lá, ele é um intervalo composto. Ele é um intervalo de segunda, tá? É uma segunda composta ou uma nona. E ele também é um intervalo melódico, porque ele não... As suas notas são sucessivas, uma após a outra, não são tocadas juntas. Agora, nesse segundo caso aqui, nós temos um intervalo superior ou ascendente, da mesma forma, que vai do grave para o agudo. Um intervalo composto, porque ele ultrapassa o limite, tá? É uma nona ou uma segunda composta. E ele também, faltou a gente classificar em melódico harmônico. Ele é harmônico. Por que ele é harmônico? Porque aqui, ó, o Sol e o Lá eles estão sendo tocados juntos. Então, essas são as classificações qualitativas que falam sobre a qualidade do intervalo. Nós vimos isso, a qualidade do intervalo, se é superior ou inferior, se é simples ou composto, ou se é melódico e harmônico, tá bom? Para fechar, nós vamos falar um pouco sobre a quantitativa. Quantitativa. Aí sim, em relação à quantidade de tons e semitons do intervalo, nós podemos dizer que eles podem ser de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sétima, de oitava. Ou mais, né? De nona, de décima, 11ª, 12ª, 13ª, ou segunda composta, terça composta, e assim vai. Mas, ainda falando sobre segunda, terça, quarta, de quinta, também podemos chamá-los por outros nomes, né? Uma outra classificação. Os de segunda, terça, sextas e sétimas podem ser maiores, menores, aumentados
e diminutos. Os de quarta, quinta e oitava podem ser justos, aumentados ou diminutos. Não existe quarta maior, quinta maior ou menor. Não existe sexta justa, segunda justa. Não! 2, 3, 6 e 7, maiores, menores, aumentados ou diminutos. Quarta, quinta e oitava sempre são justos, aumentados ou diminutos. Nunca menores, de forma alguma. Bom, agora sim, para a gente finalizar esse esquema que eu acho um esquema muito básico. Então nós vamos fazer aqui um esquema com a escala de Dó. Dó, Ré, nós temos uma segunda maior. Dó, Mi, uma terça maior. Dó, Fá, uma quarta justa. Dó, Sol, uma quinta justa. Dó, Lá, uma sexta maior. Dó, Si, uma sétima maior. E de Dó a outro Dó, uma oitava justa. Então vamos lá. Toda segunda maior possui um tom. Isso precisa ficar gravado. Toda segunda maior. A exemplo da escala de Dó. Dó, Ré, segunda maior, um tom. Terça maior, pensa no Dó, Mi. Toda terça maior possui 2 tons. Toda quarta justa, olha para a escala, possui 2 tons e meio. Toda quinta justa possui 3 tons e meio. Olha para a escala. Dó, Sol, toda quinta justa, 3 tons e meio. É bom você gravar isso. Toda sexta maior, 4 tons e meio. Toda sétima maior, 5 tons e meio. E toda oitava, 6 tons. E não é isso? A escala não é formada por 6 tons? Grave isso. Segunda maior, 1 tom. Terça maior, 2 tons. Quarta justa, 2 tons e meio. Quinta justa, 3 tons e meio. Sexta maior, 4 tons e meio. Sétima maior, 5 tons e meio. Oitava justa, 6 tons. A partir disso, nós conseguiremos classificar em maior, menor, aumentado, diminuto. Porque se nós temos a consciência do que é maior, nós precisamos ter uma referência. Então, se nós temos que aquela segunda, se toda segunda maior é formada por um tom, nós saberemos que se nós tivermos meio tom, já vai ser uma segunda menor. Se nós tivermos um tom e meio, já vai ser uma segunda aumentada. Então, eu vou fazer aqui alguns exemplos, lembrando que o próximo vídeo vai ser resolvendo intervalos. Então, eu vou mostrar para vocês na prática, mas eu quero ainda assim deixar alguns exemplos aqui com vocês. Se eu tenho Dó, Ré, eu tenho uma segunda maior porque eu sei que toda segunda maior tem um tom. Grava isso. Toda segunda maior tem um tom. Se eu tiver Dó, Ré bemol, eu já diminuí essa distância. Eu não tenho mais um tom. Dó, Ré bemol, eu tenho meio tom. Então, se eu tenho meio tom, é uma segunda, continua sendo uma segunda, mas é uma segunda menor.
Se eu tiver Dó, Ré sustenido, eu vou continuar tendo uma segunda. Só que quantos tons eu vou ter? Eu vou ter um tom e meio. Se eu sei que toda segunda maior tem um tom e meio tem mais do que isso. É uma segunda aumentada. E assim você vai fazer com todos os tons. Todos os tipos. Eu fiz uma segunda, mas poderia ser uma terça. Dó, Mi. Toda terça maior eu sei que tem 2 tons. Eu preciso saber isso. Isso é um princípio. Porque é a partir disso que eu vou classificar qualquer tipo de intervalo. Toda segunda maior tem um tom, toda terça maior tem 2 tons. Dó, Mi, terça maior. Dó, Mi bemol. Quantos tons eu tenho entre Dó e Mi bemol? 2,5. Perdão, 1,5. Tom e meio. Se eu tenho um tom e meio, eu sei que toda terça maior precisa ter 2 tons, tá faltando. Então ela é uma terça menor. Agora, se eu tenho Dó, Mi sustenido é a mesma coisa que o Fá, né? Mas se eu tenho Dó, Mi sustenido, eu vou ter quantos tons aí nessa distância? Eu vou ter 2,5. 2 tons e meio. E toda terça tem 2 tons, então tem meio tom aí a mais. Então, se tem meio tom aí a mais, eu vou chamar de uma terça aumentada. Vamos fazer rapidamente esse exemplo com a quarta. Dó, Fá. Dó, Fá é uma quarta justa. Toda quarta justa tem 2 tons e meio. Isso você precisa gravar. Toda quarta justa tem 2 tons e meio. Dó para Fá sustenido aumentou. Tem 3 tons. Então é uma quarta aumentada. Se eu tenho Dó, Fá bemol, diminuiu ali a minha distância. Eu não tenho 2 tons e meio. Eu tenho 2 tons. Então será uma quarta diminuta. Vou fazer isso também com o Sol. Dó, Sol é quinta justa. Toda quinta justa tem 3 tons e meio. Preciso gravar isso. Dó, Sol sustenido vai ter 4 tons. Então não é mais quinta justa, é uma quinta aumentada. Dó, Sol bemol não é mais uma quinta justa, porque a quinta justa tem 3 tons e meio. Ele abaixou, o bemol abaixou, ele ficou em 3 tons. Então é uma quinta diminuta. Vou fazer com a sexta e vou fazer com a sétima depois. Dó, Lá é uma sexta maior. Toda sexta maior tem 4 tons e meio. Toda sexta maior, eu preciso gravar isso.
Dó, Lá bemol, abaixou meio, ficou em 4 tons. Então, é uma sexta menor. Dó, Lá sustenido, aumentou o meio. Então, não tem mais 4 tons, tem 5 tons aqui. 4 tons e meio, tem 5 tons. Então, uma sexta aumentada. Sétima, toda sétima maior, cinco tons e meio. Dó, Si bemol, abaixou, sétima menor. Dó, Si sustenido, aumentou, sétima aumentada. Então, eu preciso gravar isso. Nós vimos na aula de hoje que, em relação à qualidade, os intervalos podem ser superior e inferior. Quando a nota mais grave, a primeira nota é mais grave que a segunda, é superior. Quando a primeira nota é mais aguda do que a segunda, é inferior. Nós vimos que eles podem ser simples ou compostos. Simples quando não ultrapassam o limite de uma oitava, e compostos quando ultrapassam a oitava. E vimos também que eles podem ser melódicos ou harmônicos. Melódico, quando as notas são executadas sucessivamente, notas sucessivas, uma após a outra. E harmônico, quando são simultâneas, notas executadas juntas ao mesmo tempo. E vimos também sobre a quantidade. Nós vimos que eles podem ser segunda, terça, sextas e sétimas, sendo classificados em maiores, menores, aumentados e diminutos. E vimos também que podem ser quarta, quinta e oitava, justos, aumentados e diminutos. E vimos também que precisamos gravar a escala. Dó, Ré, segunda, Dó, Mi, terça maior, Dó, Fá, quarta justa, Dó, Sol, quinta justa, Dó, Lá, sexta maior, Dó, Si, sétima maior, perdão, Dó, Dó, oitava justa. E que toda segunda maior possui um tom, toda terça maior possui 2 tons. Toda quarta justa possui 2 tons e meio. Toda quinta justa possui 3 tons e meio. Toda sexta maior, 4 tons e meio. Toda sétima maior possui 5 tons e meio. E toda oitava justa possui 6 tons, que é o total de tons da escala de Dó maior. Essa tabela precisa ficar gravada. Isso aqui precisa estar decorado.
Segunda maior 1 tom, terça maior 2 tons, quarta justa 2,5, quinta justa 3,5, sexta maior 4,5, sétima maior 5,5, oitava justa 6 tons, porque a partir disso é que você vai ver se eles são maiores ou menores, se eles são justos ou aumentados ou diminutos, tá bom? Então essa foi a nossa aula de hoje, um resumão de intervalos, e o próximo vídeo vai ser resolvendo os exercícios de forma prática, tá bom? Não desanima, estude aí e entra no grupo do WhatsApp para você obter informações sobre o nosso curso completo. Eu não dou uma aula assim, no curso completo você vai ter realmente tudo muito bem explicado, muito bem definido, além do suporte de tirar dúvidas. Um abraço e até o próximo vídeo.